Meus amigos, por fim, chegamos ao último bloco do nosso minicurso Tiradentes, o Herói Fabricado. É o sexto bloco. Quero agradecer aqui a paciência de todos, a companhia de todos, especialmente dos membros do canal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de proveito de alguma forma. Peguem o curso, também disponibilizem para algum ente querido, para algum amigo, quem gosta de história. Creio que tem informações aqui e eu procurei concatenar um conteúdo que de fato ajudasse a, a conduzir o olhar do brasileiro por por esse momento histórico, por essa passagem histórica do Brasil colônia, mas sempre fazendo essa referência e esse link depois com o Brasil imperial e também até com os dias de hoje. Mas principalmente espero ter colaborado para esclarecer um pouquinho que seja do olhar de vocês para a verdadeira história do Brasil e para a verdadeira história da Inconfidência Mineira e desta personagem chamada Tiradentes, do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mito criado para ser o patrono, o Cristo das multidões da República Golpista. Porque, afinal de contas, o imperador Pedro II foi tirado do poder por um golpe traiçoeiro, um golpe daqueles mais vexatórios já praticados no século XIX contra um soberano. Uma coisa terrível. Um imperador extremamente popular e foi apiado daquela maneira. Então, os republicanos, junto com o senhor Campos Salles, principalmente, o primeiro-ministro da Justiça, conforme eu mencionei no último bloco, tiraram da cartola a criação de uma personagem mais fictícia do que real. O mito, o Cristo das multidões, o Tiradentes. Mas, bom, espero que tenha sido de proveito até aqui. Nós, o que vimos até aqui, vamos recapitular em 2 minutos, nesses 5 blocos anteriores, e eu explicarei por que deixei esse bloco, que fiquei na dúvida se eu poderia ter, esse que é o sexto, se eu poderia ter trabalhado ele como o quinto. E o último, nós tratamos da mitificação do Tiradentes sendo o sexto, mas eu optei por trazer este conteúdo do sexto bloco no sexto bloco, porque se o conteúdo do quinto bloco já é um conteúdo que nós não, de maneira nenhuma, nunca nos foi apresentado na escola, nem mesmo nas faculdades de história. Este sexto bloco, vocês vão se surpreender. Talvez um ou outro já tenham dado uma olhadinha, alguma coisa assim, já tenham alguma informação sobre isso que vamos trabalhar neste sexto bloco, mas a esmagadora maioria dos brasileiros jamais ouviram falar disso. E vou dizer, eu acredito nisso. Vamos lá. Meus amigos, o que vimos até aqui? Vimos um período histórico brasileiro, um período que de fato, um fato que ocorreu no Brasil, mas que de longe, nem de longe foi a principal conjuração, a principal revolta em solo brasileiro contra Portugal. Nem de longe. Mas vamos dizer assim, desejaram, de maneira artificial, dar todo este glamour e esta importância histórica, falsa importância histórica, falso protagonismo histórico à Inconfidência Mineira. O que vimos aqui, então, foi um período ali de 1789 a 1793, em que a capitania das Minas Gerais, a sua elite, desejou ardentemente separar-se de Portugal para, sim, a Inconfidência Mineira não mirava uma separação não mirava a liberdade do Brasil, a independência do Brasil. Visava-se a independência de Minas Gerais. Por quê? Porque queriam as riquezas de Minas Gerais só para si.
evidentemente. Bom, então uma certa elite, uma certa elite mineira, sim, sim, tentou um movimento separatista e deu errado, porque um alcaguete, a rigor, três alcaguetes, mas o principal mais famoso, o Joaquim Silvério. O Joaquim Silvério foi o primeiro delator conhecido e registrado na história do Brasil. Entregou a todos, antes do dia marcado, da época marcada, para deflagrar-se o movimento separatista. Ele entregou a todos em troca do perdão de suas dívidas, de títulos de nobreza e também de vantagens econômicas, como fazendas, etc, etc. O movimento foi debelado. Ocorre que quem estava, e aqui eu já dou entrada, já vou entrando realmente, eu vou desenvolvendo o nosso bloco propriamente dito. Quem estava e hoje isso é praticamente pacífico na historiografia tradicional que seja, quem estava por trás do mito? Do mito o quê? Quem estava por trás do planejamento? Qual organização estava por trás do planejamento desta Inconfidência Mineira? Inconfidência vem... Bom, se nós formos olhar a etimologia do vernáculo, né? Inconfidência significa quebra de confiança. É um levante, é uma traição, é um descolamento, é uma deslealdade, uma revolta. Quem estava por trás disso, planejando tudo isso? Elementos da maçonaria. É certo que em 1789, ano em que foi debelada, que foi evitada a Inconfidência Mineira, em 1789, a maioria dos historiadores diz que não havia loja maçônica plenamente constituída no Brasil, mas já havia, sim, organizações um pouco ainda avulsas que fossem da maçonaria no Brasil, porque muitos membros dessa elite brasileira, não só mineira, mas principalmente mineira, já haviam tiveram contato com a maçonaria na Europa. A mesma maçonaria que tempos antes havia colaborado e muito com a independência norte-americana frente à Inglaterra, à metrópole da Inglaterra. Pois bem, a maçonaria, eu já lhes disse nos blocos anteriores, teve, portanto, foi matriz organizativa e organizadora para essa ideia da capitania de Minas Gerais separar-se de Portugal. Então havia elementos da elite mineira, do clero, entre os militares, entre os empresários, entre os intelectuais, a nobreza, políticos, desembargadores, filhos de desembargadores, enfim, elementos da nata das instituições mineiras. A elite propriamente dita, respaldada, treinada por este viés maçônico, viés já de mútua ajuda, de network, como se diria hoje, elementos que se faziam presentes já, como eu disse, nos mais diversos setores da sociedade mineira. Planejaram nesta teia de mútua ajuda que facilitaram bastante a organização. Não contavam com a traição de pelo menos 3 deles, entre eles o traidor mais famoso, o Joaquim Silvério, que denunciou o movimento, tanto em primeiro momento para o vice-rei na capital da capitania, poderíamos dizer, e também depois para o Tribunal de Alçada português que veio ao Brasil só para isso. Muito bem. A maçonaria, é isto que eu quero chamar a atenção, estava por trás. Por que eu estou chamando a atenção? Apesar de já ter chamado tanta atenção nos blocos anteriores sobre a maçonaria por trás da Inconfidência. Porque neste bloco eu quero trazer, não é uma inovação, não é algo inédito, mas é algo que a historiografia oficial não aceita muito bem. Embora haja bibliografia,
autores, historiadores e mais, além disso, elementos desde a época, jornais, relatos daquela época e autores que foram passando ali depois daquele século XVIII, né? Daquele final do século XVIII, através do século XIX, início do século XX, alguns autores de livros publicados, dando conta, pasmem vocês, e esta é a essência desse bloco, dando conta de que aquela sentença que eu trabalhei com vocês no quarto bloco, aquela sentença que condenara o Tiradentes à pena de morte por crime de lesa majestade, na modalidade morte na forca, depois esquartejamento, a disposição dos pedaços dos corpos aqui e acolá, conforme tudo já previsto na sentença, todas ali as penas principais e acessórias que se aplicaram na pessoa e no patrimônio, e também até contra a família do Tiradentes, na sentença. Por força de que veio aquela sentença? Porque ele foi um réu confesso. O Tiradentes confessou. Nós vimos que o Tiradentes fora ouvido pelo menos quase 10 vezes, interrogado quase 10 vezes, ali a partir do momento em que foi preso, em 1789 ainda. Bom, ele foi réu confesso, ele confessou que não foi um mero participante da Inconfidência. Ele confessou que era o líder do Levante. O interessante é que os historiadores, até os mais tradicionais, dizem, é estranho que um mero alferes, que seria hoje aí um subtenente, alguma coisa assim, um mero alferes, fanfarrão, de pouca instrução, de tantas ocupações na vida, um homem que de fato dava com a língua nos dentes, falava muito, era um beberrão, né? Era um homem assim entre aspas, de vida fácil. Como é que o Tiradentes poderia ser líder de um estratagema complexo e sofisticado? Como é que o Tiradentes, um pobre alferes, seria factível que Tiradentes, um pobre alferes, liderasse uma conjuração formada, ele, um Zé Ninguém, liderasse uma conjuração formada sobretudo pela elite mineira, desembargadores, militares de patentes altas, juízes, membros destacados do clero, etc., políticos, poetas, fazendeiros, comerciantes. Como é que esse Tiradentes, um João Ninguém, boa historiografia diz, não é factível que o Tiradentes tenha liderado este levante. Então, como é que Tiradentes e por que, afinal de contas, isso tem a ver com o nosso bloco, evidentemente. Por que é que o Tiradentes, se não foi líder, por que é que ele aceitou, então, essa missão de pousar e sustentar que havia sido líder da conjuração? E mais que isso, antes de, em seus interrogatórios, ele confessar que tinha sido líder da conjuração, o próprio delator, nas cartas delatoras, como eu chamo, porque o delator, Joaquim Silvério, delatou todos, mais de 30 de seus colegas da conjuração, mas já nas cartas diziam, olha, aquele alferes, o alferes é o líder, tal e tal e tal. Veja, a maçonaria. A maçonaria. Já uma considerável historiografia diz que a maçonaria estava por trás de tudo.
Quando o movimento fora descoberto, segundo uma boa historiografia que eu vou lhes demonstrar, teria sido levada uma proposta a Tiradentes, que de fato participou do levante, que de fato era um membro da maçonaria, o Tiradentes. Porque você sabe que a maçonaria tem vários níveis, devia ser de um nível dos mais rasteiros, que de fato, em alguma medida, foi participante desses planejamentos, devia ter missões mais precárias e tal. Quando então esta tentativa de levante, essa informação teria chegado, que seria deflagrada, que fora descoberta, que foram descobertos, a maçonaria, que tinha membros dentro da conjuração, mas também membros fora da conjuração, mas que olhavam a conjuração com bons olhos, mas não se expuseram tanto. Foi construído, segundo esses historiadores, um estratagema seguinte. Pegaram um dos membros mais simplórios, que menos tinha a perder, e construíram um acordão. Isso lembra alguma coisa em vocês? 2023, 2024, política brasileira de agora. Fizeram um acordão. A maçonaria por trás. Será que a maçonaria também está por trás de alguma coisa hoje em dia? Fizeram um acordão no seguinte, olha. Quem confessar que é o líder do levante, fatalmente vai ser condenado à morte por Portugal, Dona Maria Piedosa. Que de fato foi bastante piedosa. Agora, nós não podemos correr o risco de que um dos membros da elite seja colocado como o cabeça, porque ele vai ser condenado à morte. Bom, ao final de contas, alguns líderes, inclusive, alguns membros da elite foram condenados à morte, mas tiveram a pena comutada para o degredo. Mas o Tiradentes confessou em vários interrogatórios, fui eu sozinho, eu fui o líder. Significa que ele foi condenado à morte por isso, principalmente por isso. Agora, dizem que o convenceram, fizeram essa proposta a Tiradentes para ele assumir, mas o tranquilizaram e disseram, você vai assumir, irmão Tiradentes, irmão de maçonaria. Mas não se preocupe, você só vai ser condenado à forca, mas não é você quem estará na forca no dia. Mas como não? Nós daremos um jeito. Nós daremos um jeito. E agora eu vou fazer... pegar uma outra xícara. Eu vou lhes mostrar, ilustrando com a historiografia da época, não da época propriamente dita, mas através dessas décadas todas, de 1789 até as décadas do século XX. Vou lhes mostrar como isto poderia ter ocorrido, e tendo como fio condutor a ação da maçonaria em território brasileiro. É claro que isso não é ensinado nas escolas. É claro que isso não é pacífico, ou seja, isso não é um consenso. Mas são esses dados que eu vou lhes mostrar com essa bibliografia, são dados que têm intrigado muita gente. Será que são mera coincidência? Ou, de fato, mesmo condenado à forca, jamais o Tiradentes fora enforcado e vivera décadas além, décadas à frente, décadas para frente, sobreviveu décadas além daquela data da suposta execução em 21 de abril de 1792.